Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amados, desde já agradeço as mensagens dos irmãos. Peço desculpa porque não deu tempo de respondê-las. Essa noite foi bastante pesada para mim e para a Tamires. Está sendo ainda para a Tamires. Ela há pouco mandou uma mensagem falando que os médicos estão procurando uma vaga de UTI para o Silvinho. A saturação dele não quer levar. Desde que eu saí de lá, baixou mais. Está na casa dos 70, 75, 79. Eu peço para os irmãos continuarem em oração. Vamos dar sequência, amados, na carta de Paulo aos Filipenses. E vamos continuar então a partir do versículo 12. No nosso último dia do Senhor, amados, nós falamos sobre o versículo 11. Que foi a conclusão, então, do raciocínio de Paulo, falando sobre justificação, falando sobre santificação e glorificação. Então, Paulo conclui o raciocínio dele, irmãos, nesse miolo aqui do capítulo 3, onde ele já vinha tratando sobre o quê? Sobre a questão do acautelar-se com os cães e sobre o fato de que aqueles que são a falsa circuncisão eram aqueles que estavam querendo inserir na igreja um outro evangelho, um evangelho fundamentado em obras, um evangelho fundamentado no cerimonialismo da religião judaica. E aqui ele fala assim: não, nós somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus como? No Espírito, não nos gloriamos, nós nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então Paulo está falando sobre o que? A relação do verdadeiro cristão é uma relação em Cristo Jesus, uma relação de adoração a Deus no Espírito, uma relação de glorificar-se em Cristo. E aí, a partir disso, ele começa a expor o testemunho dele, o exemplo dele, a experiência dele, mostrando o quê? Que a experiência dele foi tudo aquilo que ele vinha construindo ao longo do tempo, ele considera o quê? Como lixo, como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Porque ele viu em Cristo o único meio de real justificação. Cristo Jesus o justificou. E depois de perceber a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, a justificação em Cristo Jesus, o que Paulo faz? Ele começa a ver que a vida de santificação nessa terra, a partir de um posicionamento justo diante de Deus, através da justiça de Cristo imputada a ele, essa vida de justiça que se chama santidade, ela é levada de que maneira?
de maneira a nós queremos nos apropriar mais de Cristo. Então ele fala: eu quero ganhar a Cristo. Eu quero ter mais dessa sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele fala: por causa dele é que eu joguei tudo fora, por causa dele é que eu perdi tudo. Então eu quero que Cristo Jesus, ele fala, a experiência salvífica de Paulo o faz o quê? Querer mais de Cristo. Então quando nós temos a consciência de que nós somos justificados, nós passamos a entender que nós precisamos mais daquele que nos justificou, que é Cristo. Nós queremos mais dele, desejamos mais dele. E é aí que a gente chega, irmãos, no ponto máximo da argumentação de Paulo: o querer a Cristo, o desejar a Cristo, o ter o Senhor Jesus Cristo como alvo. Por quê? Porque agora ele entendeu que ele foi conquistado por Cristo. Ele não foi apenas justificado, ele foi conquistado. Ele foi tornado justo, mas não pela justiça em si. Ele foi tornado justo porque Cristo Jesus o havia comprado. Ele era do Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido por esse amor, por amor daquele que veio e entregou sua vida para o justificar, entregou sua vida por Paulo, assim como entregou sua vida por nós, Paulo faz o quê? Paulo quer mais dele, anseia mais por ele, ambiciona mais dele. Então, queridos, essa é a questão do que Paulo está tratando. Ele está tratando de uma santificação que anseia mais por Cristo, deseja mais por Cristo, quer mais de Cristo. E ele entende, amados, qual é a sua condição. Ele sabe agora que ele não atingiu esse ponto máximo. É quando nós chegamos no versículo 11 da glorificação. Ele sabe que ele não atingiu o ponto máximo da perfeição. Por quê? Ele quer alcançar o quê? A ressurreição dentre os mortos, que é o ponto máximo da vida cristã. Mas por quê? Porque nós nos tornaremos perfeitos, porque nós estaremos livres de todo o pecado, porque nós estaremos totalmente numa posição de glória, de honra, uma posição muito melhor do que essa posição miserável que vivemos. Não, porque ele vai ter Cristo como ele sempre quis. Cristo com ele. Cristo por toda a eternidade. Então esse é o desejo de Paulo, esse é o anseio de Paulo, irmãos. E aí nós vamos ver isso nesses próximos versículos, o versículo 12, o versículo 13 e o 14. Vou dizer já para os irmãos que nós não vamos esgotar esses versículos hoje. Nos próximos domingos nós voltaremos a tratar deles sob outros aspectos, porque eles são extremamente ricos, esses versículos, irmãos. Inclusive nós já tratamos sobre o versículo 12, do 12 até o 14, inserido naqueles versículos que eu fiz um apanhado geral antes de começarmos a tratar sobre essa questão da justificação, justificação, santificação e glorificação. Nós fizemos um apanhado geral do versículo 4 até o 14. Então nós conversamos já algumas coisas sobre o versículo 12, mas nós vamos voltar neles outras vezes, no 12, no 13 e o 14. Vamos ler juntos, Filipenses 3:12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos curvar então nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, ó Pai, em nos dares essa oportunidade de estudarmos, meu Deus, a Tua rica palavra, Pai. Senhor, faça-nos nos apegar, ó Deus, às Tuas ricas promessas. Ó Senhor, a nós foi concedida a promessa, meu Deus, em Cristo Jesus, de não só sermos justificados, de não só sermos, ó Pai, amparados na nossa vida de santificação, mas principalmente, ó Deus, de termos a glorificação nos aguardando.
quando nós poderemos ter, ó Pai, um relacionamento íntimo e próximo com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso cabeça por toda a eternidade. Ó Senhor, essa é a vida eterna, que nós conheçamos a Ti, ó Deus, o Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem nos enviaste, ó Pai. É essa verdadeira vida, essa vida eterna que nós ansiamos, ó Pai. Conhecer mais de Ti, conhecer mais de Cristo e conhecer de Ti por toda a eternidade. A Ti louvamos, ó Pai, nessa manhã do dia do Senhor, que possamos, ó Deus, cultuar e engrandecer o Teu nome. Para a glória do Teu nome te peço. Amém, Senhor. Então, amados, como eu já disse, no sermão do dia 1º de maio, nós já tratamos um pouquinho sobre o versículo 12, 13 e 14. Isso no sermão sob o título "O que caracteriza o verdadeiro cristão?". E naquela ocasião nós vimos como Paulo, ele vinha apresentando a realidade de que Cristo, irmãos, havia feito algo extraordinário com ele. Havia feito com ele o que Cristo fez conosco, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Não é uma experiência única de Paulo. É isso que nós devemos entender. Nós, irmãos, assim como Paulo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo podem, como Paulo, dizer: nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós podemos dizer isso. Então, amados, foi aí que Paulo passou a mostrar a lista dos seus feitos realizados onde? Na carne. E aí ele mostrou que, ele passa a mostrar para nós que toda aquela lista de feitos que ele realizou na carne, ele começou a repudiar aquilo. Aquilo se tornou algo terrível na vida dele, era um lixo aquilo, era um estorvo na vida dele. Quando ele obteve a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, irmãos, todo e qualquer esforço religioso que ele tinha antes empregado, que ele tinha antes desenvolvido, tornou-se para ele algo vil, desprezível, trivial, inútil, pior do que um estorvo. Para quê? Para a vida espiritual. Porque tudo aquilo tirava o foco dele de quem? De Cristo. Então que nós tiremos, irmãos, de nós tudo aquilo que tira, que turva os nossos olhos quando olhamos para Cristo. Que nós não confiemos na carne, irmãos. Não confiemos na carne, mas que nós possamos descansar em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo fez. Ele falou para mim: tudo é lixo, tudo é esterco, tudo. Por quê? Por causa de Cristo. Todos esses esforços carnais só vão turvar a visão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando: eu quero me livrar de tudo isso, eu quero abrir mão de tudo isso. E aí ele coloca-se sim disposto a abrir mão de tudo aquilo que sacrificaria o quê? O fato dele ganhar mais a Cristo e ser achado nele. Tudo aquilo que impediria Paulo de ser achado em Cristo, de ganhar a Cristo, ele fala: sai, não quero para mim. E no versículo 9 nós vemos: não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de quem? De Deus, baseada na fé. Então Paulo zerou, ele tirou da frente dele tudo aquilo que trazia justiça a ele por meio dos seus próprios braços, a autojustiça, justiça própria, para se apegar à justiça de Cristo. E aí, após ter conhecido o Senhor Jesus Cristo mediante a fé e ter recebido a justiça de Cristo que procede de Deus, Paulo passou o quê? A querer mais do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, aqui nós estamos aprendendo o passo a passo da vida cristã. Desde o nosso novo nascimento, da justificação pela fé, até o passo a passo do caminhar em santificação, que nós temos por objetivo o quê? Nós vamos ver que não é tornar-se cada vez mais perfeito, ou tornar-nos perfeitos por meio da santificação, mas é recebermos mais do Senhor Jesus Cristo.
E até o que? Ansiarmos pela glorificação. Para que nós possamos um dia clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está entendendo? Por que muitas vezes, ou melhor, por que a gente nunca se pega clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Porque nós não queremos que Cristo venha. E por que nós não queremos que Cristo venha? Porque nós não estamos vivendo uma vida de santificação. Porque se nós estivéssemos vivendo uma vida de santificação real, bíblica, verdadeira, nós íamos querer mais de Cristo. E aí íamos querer que Ele viesse. E por que nós não estamos vivendo essa vida de santificação que deseja e anseia mais de Cristo? Porque ou nós não tivemos a justificação real em Cristo Jesus, confiando somente nele e deixando toda a nossa confiança de lado da carne, ou porque nós confiamos sim nele, mas ainda hoje nós deixamos turvar os nossos olhos com os nossos feitos, com as nossas realizações. E quando a gente não consegue alcançar essas realizações, você fala: Senhor, será que eu sou salvo? Senhor, não consigo, Senhor. Estou percebendo como é uma cadeia de eventos, de fatos, uma cadeia de verdades, que se você rompe elas, você se perde todinho nesse meio do caminho. Então, amados, que nós possamos ficar vários domingos nesses versículos, nesses 3 versículos, até que nós consigamos entender realmente a relação entre justificação, santificação e glorificação, que vai redundar no quê? No desejo dos nossos corações de clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Desejo de estarmos com Cristo. Porque enquanto não tivermos esse desejo, enquanto os nossos planos, os planos dessa vida, os planos desse mundo, os nossos feitos religiosos turvarem essa grandiosidade, essa grandiosa verdade, em algum ponto dessa cadeia nós estamos falhando. Nós estamos falhando por falta de conhecimento, ou por depositarmos nossa fé em algo que não é real. Então que nós tenhamos cuidado, irmãos, que nós possamos diante do Senhor nos colocar, para que o Senhor venha trabalhar em nós. Porque nós não podemos ver Paulo, nós já falamos sobre isso, nós não podemos ver Paulo como um super crente, um super cristão. Paulo, apesar de ser apóstolo, apesar de ter dons específicos, apesar de ter sido evangelizado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, apesar de ele ter visões, irmãos, sobrenaturais, ter tido visões sobrenaturais, Paulo era um cristão comum, como eu, como você. É dessa maneira que nós devemos ver. Ele era um cristão comum, como eu e como você. Como ser humano, ele tinha as mesmas fraquezas, era sujeito às mesmas paixões. Como cristão, ele tinha o mesmo Senhor, a mesma salvação, as mesmas promessas, o mesmo Espírito Santo. Então que nós consigamos entender isso, irmãos. Tem que fazer um sentido muito real na nossa mente. Paulo não era um super crente. A diferença é que Paulo, ele conhecia a verdade, ele se apegava à verdade. Nós muitas vezes não conhecemos a verdade e nos apegamos em fábulas. Ou, quando conhecemos a verdade, não nos apegamos nela e apegamos-nos em nós mesmos. Estão percebendo? Então a diferença o que é? Paulo se apegava àquilo que havia sido revelado a ele e está sendo revelado a nós. Apeguemos-nos a isso, irmãos. Então, amados, por conta disso, esse é um ensinamento, irmãos, que deve fazer-nos refletir sempre. Primeiro, sobre o estado de nossa vida cristã. Como está a nossa vida cristã? Qual o estado da nossa vida cristã? E segundo, qual é a nossa real posição em Cristo Jesus? Isso que tem que fazer sentido para nós. Bíblico, sentido real, profundo, verdadeiro na palavra do Senhor. Nós não podemos, irmãos, negar
que muitas de nossas experiências cristãs, elas têm sido desastrosas. Por quê? Primeiro, pela falta de entendimento das doutrinas cristãs. Certo? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós erramos por não conhecermos as doutrinas cristãs verdadeiras, fundamentais da vida cristã. E segundo, devido à falha de nós compreendermos os grandes privilégios, as grandes promessas que temos no Evangelho, que o Evangelho de Cristo nos proporciona nele, em Jesus. Estão percebendo? Duas coisas que fazem com que nós nos desviemos e que nossas experiências cristãs, da vida cristã, passem a ser desastrosas, irmãos. Agora, uma vez que nós conseguimos entender conseguimos entender que nossas experiências cristãs dependem daquilo que nós cremos. No que você crê? Você crê no quê? Então, as nossas experiências cristãs, na vida cristã, ela depende do quê? Do objeto no qual você crê. Como disse Martin Lloyd Jones, se a nossa fé, quanto ao que nos é possível, estiver errada, é mais provável que a nossa experiência esteja correspondentemente errada. Estão percebendo? A nossa fé pode estar errada. Por quê? Porque ela está amparada ou está repousando sobre erros, mentiras, falsidades da nossa cabeça. As nossas experiências cristãs, como foi a de Paulo, só serão santas quando a nossa fé estiver enraizada, penetrada nas verdadeiras doutrinas da graça de Deus em Cristo Jesus, no verdadeiro Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos criando visões sobre o Evangelho, ideias sobre o Evangelho que não são bíblicas, reais e verdadeiras, a nossa fé vai estar o quê? Apoiada em quê? Em nada, em coisas vãs. E aí a experiência nossa cristã vai ser uma experiência desastrosa. Percebem isso? Não é fácil nós percebermos isso, porque muitas vezes nós sofremos na vida cristã, porque nós não entendemos quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, as doutrinas que Ele deixou para nós, Cristo Jesus, as doutrinas bíblicas da graça, as doutrinas bíblicas de quem é o nosso Deus. Nós não entendemos as verdades do Evangelho, que é a obra de redenção da cruz. O que foi essa obra por nós? O que foi a redenção para nós? Porque Cristo morreu na cruz por nós. Nós não entendemos a gravidade dos nossos pecados, a gravidade do mal que foi Cristo Jesus ter entregue a si mesmo o seu corpo e o seu sangue em favor de nós. Nós não entendemos essas grandiosidades do Evangelho. Por isso que a nossa fé está fundamentada em quê? Em coisas vãs, fúteis. E aí nos momentos mais difíceis é que a gente sucumbe. Então, amados, dessa maneira nós vamos ver que o apóstolo tem a nos ensinar algumas verdades por intermédio daquilo que Deus realizou na sua vida cristã, na sua experiência cristã. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, a segurança da salvação eterna em Cristo Jesus. Segundo, há pecado remanescente na vida do cristão verdadeiro. E terceiro, o Senhor Jesus Cristo agarrou-nos e não nos largará. Então hoje, amados, nós nos fundamentaremos basicamente
na doutrina da salvação eterna em Cristo Jesus. Há segurança nisso. Há segurança nisso. Então Paulo começa dizendo que no versículo 12: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Amados, esses costumam ser alguns dos poucos versículos utilizados como argumento de Paulo na defesa da segurança da salvação. Mas alguns dizem que esses versículos são usados para argumentar de que a salvação pode ser perdida. Existe perda da salvação. Eles dizem, se até mesmo o grande apóstolo Paulo não tinha certeza da sua salvação, como que alguém pode afirmar então que pode ter essa tal certeza? Então, na mente desse povo, dessas pessoas que afirmam que há sim a possibilidade de perdermos a salvação em Cristo Jesus, eles dizem o seguinte, que Paulo, ao dizer no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, e concluindo no versículo 12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, ele está querendo mostrar o quê? Que Paulo não pode ter certeza da salvação dele, e ele está lutando para angariar essa certeza. Então eles dizem o seguinte, como? Que alguém que falou no versículo 13, olha no versículo 13 aí, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Como? Que Paulo dizendo isso, ele podia expressar segurança na salvação. Como? Eles dizem que isso apenas concorda com o que ele afirmou no versículo 11. Para de algum modo alcançar, ele não alcançou ainda. É claro que ele esperava eventualmente ser salvo, esse povo diz. Por isso ele estava incerto quanto a isso. Por que eu estou falando isso? Porque é bom vocês entenderem que nós, na nossa habilidade humana, nós podemos facilmente perverter a palavra do Senhor. Facilmente. E aquilo que Paulo está falando aqui foi tudo totalmente pervertido para ser expresso como algo que ele não está falando, justamente oposto àquilo que ele está falando. É por isso que Jesus fala para os fariseus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Toda a Escritura deve ser conhecida. Para quê? Para que nós possamos interpretá-la. Lembram daquela regra? A Escritura interpreta a própria Escritura. Certo? E aí, é aqui que nós perguntamos, como que Paulo poderia crer dessa maneira, como essas pessoas dizem, que ele cria numa perda de salvação? Como que ele pode crer dessa maneira se ele diz aqui mesmo em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Como? Essa linguagem pode ser a linguagem de alguém que está inseguro. Ou Filipenses 1,21, que ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como alguém que não alcançou ainda a salvação pode dizer que viver é Cristo e morrer para ele é lucro? Que não alcançou a salvação, morrer é perda. Morrer é prejuízo. Certo? Morrer é você perder a oportunidade de se salvar. E aí Paulo continua ainda no versículo 22, 23. No versículo 23. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Como que alguém que não tem salvação pode dizer isso? Não dá. Então, se à primeira vista esse texto parece nos mostrar que Paulo está inseguro, no restante das Escrituras nós vamos ver que não. Esse é o discurso de quem realmente está seguro, e não de alguém que está inseguro quanto ao seu futuro espiritual. Certo? Se alguém um dia escreveu com total confiança sobre a sua posição espiritual, foi quem? Foi Paulo. Abram comigo em Romanos 8, 28, irmãos.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, irmãos, tudo. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que a visão correta disso, irmãos, ela deve nos quebrantar, ela deve nos humilhar. Por isso que eu falo, nós muitas vezes pensamos que o bem, na qual Deus está falando aqui, é que todas as coisas vão dar tudo certo para você. Não é assim, não. Essa é uma visão mundana, tentando interpretar a palavra do Senhor. Esse bem é o bem de Deus para nós, independentemente das circunstâncias, do que nós temos passado. E quando nós olhamos para trás e vemos homens como missionários, grandes homens do passado, que vieram séculos antes de nós, e vemos como foi a vida deles, e como foi o amor deles por Deus, independente de qualquer circunstância, nós vemos quão fraco nós somos, quão miseráveis nós somos. Quanto nós não temos valorizado essa cadeia que Paulo está nos mostrando, da justificação, da santificação e da glorificação. Algo tem falhado nesse meio caminho, nesse caminho entre justificação, santificação e glorificação, que faz com que nós sejamos crentes fracos, crente cheio de mimimi, cheio de dengo. Alguma coisa está errada. E nós vamos conseguir ver alguns desses erros aqui. Porque Paulo, apesar de todos os reveses da vida, de todas as tribulações que ele passava, ele pôde dizer o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que estão chamados com o seu propósito. E ele continua: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificará? Não, glorificou. Entendamos, irmãos. Paulo está mostrando aqui uma salvação já concluída entre justificação, santificação e glorificação. Acabou. Está concluída. Mas nós estamos passando no processo. Nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém? Nós já estamos. Não é que estaremos. Nós já estamos. É uma posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. São essas coisas que nós devemos, a isso que nós devemos nos agarrar, a isso que nós devemos nos apegar, e não ficar olhando para a nossa situação e falando: oh meu Deus, eu ainda estou aqui. Meu Senhor, nós estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais. Ele já nos chamou. E antes de nos chamar, Ele já havia nos predestinado. Ele já nos justificou. E Ele também já nos glorificou em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos perfeitos. Mas nós estamos numa condição de imperfeição. É isso que Paulo está mostrando. E aí eu pergunto para vocês: há alguma espécie de dúvida quanto à certeza da salvação em Paulo? Não. Não há. Mas por quê? Porque ele está agarrado em Cristo Jesus. Ele está firmado em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo o agarrou, o buscou, o trouxe para si. Ele está em Cristo. Estando em Cristo, o que mais?
pode nos separar do amor de Deus? Aqui mesmo em Romanos 8,38. Vamos ler. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar, nada, irmãos, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. E quando nós dizemos nada, nós incluímos, sabe quem? Nós mesmos. Quando eu digo nada, nem você mesmo pode se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque se você pudesse, um escravo, quando é comprado por um senhor de quem ele não gosta, ele poderia se livrar desse senhor. Não dá. Não dá. Nós somos comprados pelo Senhor dos Senhores e não podemos nos livrar dele. Sabe por quê? Porque além dele ter nos comprado, além dele ter nos aprisionado, nos prendido, nos retido, nos tornado cativos dele, ele o fez tudo isso por amor. Quem vai querer sair desse amor? Quem vai querer sair de debaixo desse amor? Não dá. Paulo fala em 2 Timóteo 1,12, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é palavra, irmãos, de quem tem dúvida com respeito à sua salvação. Isso é frase, é sentença de quem duvida da sua condição espiritual, de quem duvida do seu posicionamento em Cristo. Se temos depositado toda a nossa confiança, irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos o quê? Completamente seguros. Mas não por causa da nossa confiança, porque Ele nos pegou primeiro, Ele nos agarrou primeiro, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos trouxe para si. Quando olhamos para Ele, que dúvida pode vir aos nossos corações? Estão percebendo? Em Efésios 2:4, que nós conhecemos muito bem esse trecho de Efésios, desde o versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 10, mas no versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Onde estamos nós aqui? Não estamos. Foi Deus quem nos amou, Ele que teve misericórdia de nós, Ele que veio nos buscar. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, estando nós numa condição que nós não tínhamos como reagir em favor dEle, em direção a Ele, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida. O problema é que muitos de nós não entendemos que nós estamos vivos em Cristo Jesus. E parece que nós olhamos para nós, nos desesperamos com a nossa condição pecaminosa e queremos o quê? Angariar salvação para nós mesmos. Perceberam já isso? Quantos de nós temos feito isso? Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça que nós somos salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. E nos fez o quê? Assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Nós estamos lá. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, amados, jamais o apóstolo Paulo apresentou qualquer tipo de dúvida, incerteza ou insegurança referente à obra redentora de Cristo Jesus. A obra que Cristo Jesus tinha realizado em seu favor. Essa obra que ele tinha o quê? A qual ele tinha se agarrado por meio da fé. Ele estava certo, irmãos, de que tão grande salvação não dependia dele, de Paulo, dos seus esforços, do seu desempenho, do seu mérito, mas exclusivamente de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí eu pergunto para você, você tem essa noção
de que se você está aqui hoje, é porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual Ele te amou, e estando você morto em seus delitos e pecados, Ele te vivificou, te deu vida juntamente com Cristo. Você tem noção disso? Você tem noção que se você tem fé, se você creu no Senhor Jesus Cristo, e um dia você pode dizer, realmente Cristo morreu por mim, é porque o Senhor Jesus Cristo já tinha te conquistado, já tinha te alcançado, já tinha te trazido, já tinha te comprado. E para que você pudesse ver isso, Ele concedeu fé a você, Ele, o autor e consumador da fé, para que você cresce em algo que já aconteceu. O quê? Você é dele. E por que você se esquece disso? Constantemente. Constantemente. Irmãos, há segurança na salvação, porque ela não depende de nós. E não depende nem do grau da sua fé. Mas eu não sei se eu tive uma fé assim, sabe? Uma fé assim robusta. Não importa. Ela independe. Se um dia você reconheceu-se pecador e foi até Cristo, independentemente do nível da sua fé, foi Cristo que te deu essa fé, para que você visse algo que já havia acontecido. Ele te conquistou. Você é dele. Amém? Agora, se você não consegue enxergar isso, não consegue ver seus pecados, a miséria pecaminosa do seu ser, o quanto os seus pecados afrontam a Deus e quanto os seus pecados fizeram sangrar o Senhor Jesus Cristo. Se você não correu a Ele, recorreu a Ele como seu Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Estão ouvindo, crianças? Estão ouvindo? Essa mensagem não é para você. Não há segurança para você. Você está na incerteza. E não adianta você fazer nada para conquistar isso. Você tem que crer no Senhor Jesus. Porque se você tentar fazer alguma coisa, isso só vai tornar nublada, opaca a sua visão do que é realmente a justificação. Você vai começar a confiar em algo que não tem valor algum. Que o Senhor te leve a ver que tudo isso é lixo, é refúgio, em comparação da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí nós entramos no segundo ponto. Há pecado remanescente na vida do cristão verdadeiro. Existe pecado remanescente na vida do cristão verdadeiro. É por isso que Paulo chega aqui e fala o seguinte: não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo não está falando de salvação, Paulo está falando de perfeição. Paulo está dizendo o seguinte: eu fui salvo, eu estou salvo, eu fui justificado. Ele acabou de dizer no versículo 9 que ele tinha sido justificado. Ele acabou de dizer no versículo 10 que todo o seu desejo é conhecer mais de Cristo, ter mais dele. Ele acabou de dizer no versículo 11 que é isso, esse desejo que nos faz olhar para frente e esperar a ressurreição entre os mortos. Então ele não está falando de salvação aqui, ele está falando de perfeição, ele está falando de glorificação. Eu ainda não fui glorificado. Na linha do tempo da vida de Paulo, ele não havia sido ainda glorificado. Essa é a questão. Mas não que ele não havia sido justificado, ele havia sido justificado. Ele estava sendo santificado e seria glorificado. É disso que Paulo está falando. Mas infelizmente, irmãos, nós não nos identificamos com Paulo. Muitas vezes, sabe por quê? Porque nós não estamos descansando em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nem em sua maravilhosa obra de redenção. Quando nós passamos a olhar para nós mesmos, sabe o que acontece? A gente começa a ver as nossas imperfeições, e aí nós começamos a ver nossas falhas, e aí começamos a ver nossas misérias pecaminosas. E aí sabe o que acontece conosco? A gente se assusta,
a gente se decepciona, a gente fica frustrado, a gente se decepciona com a gente mesmo, a gente fica frustrado com o nosso desempenho, a gente fica desgostoso com a manifestação do pecado em nós, a gente passa a ficar desiludido, sabe, com aquilo que nós esperávamos dessa nova vida em Cristo. Estão percebendo? Erro. Você deposita sua confiança, sua fé numa ideia errada que não está nas Sagradas Escrituras. Qual ideia errada? De achar que salvação significa o quê? Perfeição nessa vida. Erro doutrinário, onde você lança a sua fé, e aí o resultado da sua vida cristã, um desastre. Mas se nem Paulo era perfeito, como que nós queremos ser perfeitos nessa vida? Se nem os apóstolos, que nós muitas vezes colocamos erroneamente na nossa cabeça que eram crentes superiores, cristãos de um nível mais elevado. Amados, quando nós ignoramos a verdade bíblica do Evangelho sobre o pecado remanescente na nossa vida, na vida do cristão, os resultados são o quê? Experiências desastrosas na vida cristã. Porque aí você peca, você cai em pecado e aí você se desespera. E aí você fala, será que o Senhor Jesus Cristo me salvou? Mas calma aí. Você está querendo antecipar uma condição de perfeição para a sua realidade atual? É isso? Irmãos, nós somos pecadores. Pecadores regenerados. Mas o quê? Ainda assim, pecadores. É uma heresia, irmãos, crer que, se uma vez fomos salvos por Cristo, nós nos tornamos imediatamente perfeitos em nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos, nossas palavras. Tudo isso é mentira. Mentira. Os grandes puritanos do passado, os grandes santos do passado, se não me engano, John Bunyan diz que nos atos mais santos da vida do cristão, sempre haverá mancha do pecado. Sempre. Um ato de amor e de misericórdia que você tenha para com o irmão, de cuidado, de carinho, de afeto, de amparo. Se você for parar para analisar, motivação do seu coração tinha pecado, mancha do pecado. Nos atos mais santos nossos, existe o quê? A mancha do pecado. Agora, se todas as vezes que nós virmos o pecado em nós nos desesperarmos, porque nós estamos esperando uma vida perfeita e santa nessa terra, você vai tirar o foco de Cristo. Vai tirar o foco, porque, olha só a reação. Eu esperava viver uma vida santa aqui nessa terra, uma vez que eu fui salvo por Cristo. Se eu não estou vivendo uma vida santa nessa terra, é porque a obra de Cristo não é suficiente para mim. Eu tenho que correr atrás de alguma outra coisa. Eu tenho que desenvolver artifícios para tornar essa minha vida aqui mais perfeita, mais aceitável, de modo que essa doutrina que eu criei na minha cabeça faça sentido para mim. Qual? Eu fui salvo por Cristo, tenho que ser perfeito. Mentira. Nós fomos salvos por Cristo, agora nós ansiamos pela perfeição em Cristo Jesus. Porque nós ansiamos por Cristo, desejamos mais dele, queremos mais dele. Porque sabemos que o nosso único meio de aperfeiçoamento é Cristo, e não nós mesmos. Porque nós já consideramos tudo como lixo, tudo como refúgio. Para ganhar a quem? A Cristo, irmãos. A Cristo. Estão percebendo? Não confunda a nossa posição em Cristo. Nada tem a ver com a nossa realidade em Cristo. Eu estou querendo dizer isso em que aspecto? Nós temos uma posição em Cristo, que é uma posição de perfeição. Deus olha para nós e vê em nós quem?
Cristo Jesus, o seu Filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer. Sendo assim, ele não vê um Marcos com pecado, ele não vê um Ricardo com pecado, ele não vê um Gilmar com pecado, ele vê cada um de nós justos, porque foi nos imputada a justiça de Cristo. Então nós somos perfeitos em Cristo Jesus diante dos olhos do Pai. Mas e nessa realidade, nessa vida, nesse mundo, nós os cristãos somos o quê? Imperfeitos. Nós somos pessoas perfeitas vivendo como imperfeitos nesse mundo. As nossas obras, irmãos, e nossos esforços em cumprir a lei de Deus, irmãos, revelam a nossa imperfeição. Você é imperfeito, você é pecador. Nossas ações, nossas reações, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos desejos, nossos gostos, nossas afeições, por muitas vezes revelam o quê? A nossa pecaminosidade. Mas não somente isso. Os nossos atos santos, como fé, como temor, como amor, jamais serão tão grandes e tão dignos da sublimidade de Deus, como a lei exige de nós. Jamais. Jamais. Mas isso não pode fazer o que tem feito conosco, como igreja, e o que tem sido revelado nas quartas-feiras da reunião de oração. Que é o quê? Você olha para toda essa impureza, para toda essa imperfeição, e se desespera e fala: Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, eu quero ser perfeito nessa terra. Não vai ser perfeito nessa terra. Você não vai ser perfeito nessa terra. Por que você quer ser perfeito nessa terra? Eu digo para você, sabe por que você quer ser perfeito nessa terra? Porque você quer independência de Cristo. Você não quer se sujeitar a Ele. Você não quer se submeter a Ele. É por isso que você quer perfeição nessa terra. Porque aí depois você vai poder bater no peito e falar assim: eu sou perfeito. E não preciso de mais nada nem de ninguém. É por isso que nós queremos perfeição. Porque a imperfeição faz-nos querer mais de Cristo, ansiar mais por Ele, desejar mais Ele. Agora, se nós fôssemos perfeitos nessa terra, nós falaríamos o quê? Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Agora deixa eu tocar minha vida do meu jeito. Percebem? O Senhor Jesus Cristo veio em sujeição, submissão, dependência do Pai. E nós queremos o quê? Nós queremos nos utilizar da salvação para vivermos uma vida independente, insubmissa, e sem nos sujeitarmos. Estão percebendo, irmãos? Amados, no que diz respeito a Cristo Jesus, nós somos perfeitos, porque Cristo é perfeito. O Senhor Jesus é a perfeição da lei. Ele é a nossa perfeição. Ele tornou-nos perfeitos diante do Pai. Em Cristo, e por causa de Cristo, Deus nos vê como perfeitos. Somos perfeitos diante dos olhos do Pai, pelos méritos de Cristo. Deus tem por perfeitos o nosso temor, tem por perfeito o nosso amor, tem por perfeita a nossa fé. Ainda que falha e fraca, Ele tem por perfeita a sua fé que descansa em Cristo. Estão percebendo que nem mesmo na sua fé você pode descansar? Porque se você descansar na sua fé, você está descansando nas suas obras. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Entenda que Ele já veio te buscar. Ele já te conquistou. Ele já levou você para Ele. Em contrapartida, irmãos, em nós mesmos e de nós mesmos não há perfeição. Há o quê? Imperfeição, só imperfeição. Mas uma vez, irmãos, que você possui a justiça de Cristo imputada em você, até mesmo a sua fé fraca, a sua fé débil
imperfeita, ela é vista por Deus como justiça e perfeição. Estão percebendo? A obra de Cristo não depende da sua fé. A sua fé veio porque Ele te conquistou primeiro. Ele te comprou primeiro. E é por isso que você o ama. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amados, nisso tem que haver o quê? Alegria, gozo, regozijo, consolo. Consolo. E não aquela atitude sombria de alguém que olha para os seus pecados e fala: Senhor, meu Deus, me livra. Eu ainda sou pecador, você é pecador. Olhe para o pecado, não se contente com ele, se enoje dele, tenha ódio dele, mas olha para Cristo. Porque enquanto você ficar tendo nojo do pecado, ódio do pecado, mas olhando para você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum, o que adianta? Não precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos, esperando um bom desempenho do nosso ser. Nós não precisamos olhar para nós mesmos, esperando termos méritos pelos quais poderemos chegar diante de Deus e falar assim: glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelos meus méritos. Isso quem faz é o hipócrita. Por que você quer ser perfeito nesse mundo? Por quê? Para ser independente de Deus. Em Cristo, o seu temor, o seu amor, a sua fé, a sua paciência, a sua longanimidade, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Você já foi salvo. Agora é isso que nos move em direção a Cristo. O quê? Olharmos para o nosso temor e falar assim: não, ele não é perfeito. Eu quero ter mais do temor de Cristo. Olhar para o nosso amor e falar assim: não, não é perfeito não. Eu quero ter mais do amor de Cristo. Porque eu sei, como Paulo diz, não que eu tenha recebido ou tenha já obtido essa perfeição que muitas vezes nós esperamos nessa terra, mas prossigo. Percebem que essa consciência de que Paulo não é perfeito nessa vida, mas ele é perfeito em Cristo. Ele está sentado com Cristo nos lugares celestiais, mas nessa vida ele não é perfeito, faz com que ele seja motivado. Nós tememos muitas vezes achar o seguinte, que nós reconhecendo que nós somos pecadores, a gente vai falar assim: realmente, eu sou pecador, fazer o quê? Eu sou pecador. Já teve caso já, a gente fala assim: meu irmão, como pastor, chega para o meu irmão, você está pecando. Pastor, eu sou pecador, né? Eu não sabia que você era pecador. Quem que não é pecador? Se você está tendo essa atitude, você não entendeu a grandiosidade da justificação. Estão percebendo? Todo erro doutrinário, ele tem uma raiz numa falta de compreensão das doutrinas ou numa fé infundada. É isso que vai fazer você ter experiências desastrosas na vida cristã. Você não entendeu a doutrina da justificação? Quais são os resultados? Uma vida cristã desastrosa. Você não entendeu o que é santificação? Não. Você vai ter quais as consequências? Uma vida cristã desastrosa. Você entendeu ainda o que é glorificação? Não. Quais as consequências? Uma vida cristã desastrosa. É assim, irmãos. É assim. Então, muitos de nós hoje cremos no Senhor Jesus Cristo, mas vivemos uma vida medíocre. Por quê? Porque não entendemos as verdades do Evangelho. Nós não entendemos. Ao afirmar, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, Paulo não está falando, irmãos, ele não está falando dessa perfeição posicional que nós temos em Cristo, mas ele está falando dessa
imperfeição real, prática. Certo? Nós somos o quê? Imperfeitos. Dessa perfeição posicional em Cristo Jesus, ele já tinha falado no versículo 7, 8 e 9. Se nós voltarmos aqui, ele fala, ó, mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo se vê como perfeitamente justo diante de Deus por causa de Cristo Jesus nosso Senhor. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando agora de uma imperfeição prática. Imperfeição, a qual será corrigida, irmãos, somente quando? Na ressurreição dentre os mortos, ou seja, na glorificação. Essa perfeição da qual Paulo está falando, irmãos, nós podemos perceber o quê? Que nós não recebemos. Nós ainda não recebemos. Assim como Paulo não havia recebido, nós também não recebemos. Nós não a obtivemos, pois o pecado remanescente está em nós. E apesar de nós não sermos escravos mais do pecado, que fique muito bem claro isso, nós temos o pecado em nós. É por isso que João fala, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Ele não está escrevendo para os ímpios só sabem pecar. Ele está escrevendo para os santos. Eu escrevo para vocês não pecarem. Todavia, se alguém pecar, não é assim, ó. Todavia, se acontecer um negócio assim, extremamente absurdo, e você, santo, vier a pecar, não. Ele está falando, todavia, você vai pecar. Só que quando você pecar, não fica se lastimando, se lamuriando. Senhor, meu Deus, será que eu fui salvo? Não. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Estão entendendo? Quando você pecar, faça o que a Bíblia ordena. Reconheça-se pecador. Confesse seu pecado, arrependa-se do seu pecado e corra para Cristo. Porque se você ficar olhando para você e falar assim, eu não tive um bom desempenho, e os meus méritos agora foram por água abaixo, você está esperando o que de você? É por isso que você vai se decepcionar. É por isso que você vai se frustrar. Olha para o Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, odeie seu pecado. Ele é nojento, ele é uma afronta contra o Deus Santo. Ele afligiu o Senhor Jesus Cristo na cruz. Odeie seu pecado, mas não fique se lamuriando por ele. Confesse-o, arrependa-se, peça perdão, corra para Cristo, e as coisas que ficaram para trás passou, gente. Meu Deus, eu continuo correndo. Há uma carreira a ser perseguida. Nós vamos ver com a graça do Senhor no próximo domingo. Que nos parece que nós estamos numa corrida e você está correndo a carreira cristã. E quando você tropica numa pedra do pecado e cai, você fica lá. Ai, meu Deus, meu pecado. Levanta. Chora. Se arrepende. Confessa. Peça perdão, porque o pecado machuca. Ele faz-nos desviar os olhos de Deus. Mas levanta e continua a carreira por Deus. Nós estamos numa carreira, é isso que Paulo está falando. Mas prossigo. Paulo não está falando assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não, eu sou imperfeito, sabe, gente? E aí, imagina Paulo escrevendo, sou imperfeito, sabe, gente? E, eu sofro com pecado tal. O pecado, aquele pecado acaba comigo. Não! Ele fala, mas prossigo. A gente para no quê? Eu não sou perfeito. Eu sou.
Ele fica chorando, lamuriando, lastimando, frustrado, decepcionado consigo mesmo. Não. Ouviram? Não. Creia nessa verdade, irmãos. Você não é perfeito como Paulo não era perfeito. Agora, a única diferença sua para Paulo é que Paulo, na sua imperfeição, prosseguia. E você? Está caído no chão chorando, reclamando. Igual uma criancinha mimada, falando, eu não consigo não. Chega o assim, vai filha, levanta filha, corre. Não pai, não dá não, pai, está doendo, pai. É assim que a gente fica na carreira cristã. Meu Senhor, andemos, prossigamos. É essa questão, amados. Estão percebendo? A vida nossa, na nossa vida cristã, nós temos uma posição perfeita em Cristo. Mas nós temos uma imperfeição prática que nos faz recorrer a Cristo. Se essa sua imperfeição prática que você tem, e você tem, não te leva a Cristo, você está com problemas. A sua visão de justificação, santificação e glorificação está pervertida. E você está lançando sua fé numa mentira que você criou nesse espaço. Estão entendendo? Não creiam mais nessas mentiras. Não creiam. Amados, essa perfeição prática, essa imperfeição nossa, nós temos experimentado, irmãos, e de modo como? De modo frustrante nessa terra. É desse modo que você tem experimentado? Não, irmãos, essa perfeição prática de que Paulo está falando que ele não alcançou ela, nós experimentamos em parte ela aqui nessa vida. Mas ela vai ser concretizada integralmente quando? Na eternidade. Parte dessa perfeição nós experimentamos aqui. É algo meio até incongruente, não é? Como você pode falar de perfeição experimentada de modo imperfeito? Mas é isso. A vida cristã que nós temos de Cristo, a vida de Cristo em nós experimentamos essa vida de modo imperfeito. É uma perfeição experimentada de modo imperfeito. Mas ela será trazida na sua plenitude quando nós formos o quê? Ressuscitados com Cristo na glória. Quando nós somos glorificados. Irmãos, é essa perfeição que Paulo falou que não tinha alcançado. Essa perfeição, irmãos, nós devemos, de uma vez por todas, compreender que jamais a alcançaremos nessa terra. Está entendido isso ou ainda não? Essa perfeição jamais alcançaremos nessa terra. Mas então, pastor, desse jeito eu vou me acomodar com os meus pecados. Se você se acomodar nos seus pecados, você não foi justificado em Cristo. Você não sabe o que é justificação. Porque se você souber o que é justificação, tendo em vista essa imperfeição, você vai prosseguir. Você vai querer mais de Cristo. Vai ansiar mais por Cristo. Vai desejar mais Ele, vai querer ter um relacionamento próximo, íntimo com Ele. Estão entendendo? Estão entendendo? Se você ainda se decepciona com sua pecaminosidade, você está com a visão errada, entendimento errado do Evangelho. Se você ainda se desaponta com a sua miséria pecaminosa, você está com a visão errada do Evangelho. Você jamais alcançará a perfeição nessa terra. Então, louve, glorifique o Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome do Senhor. Por quê? Porque é essa imperfeição que vai ser o motor para você querer mais dele, conhecer mais dele, se sujeitar a ele, submeter a ele, depender mais dele. É isso, irmãos. É isso. Essa visão correta vai fazer com que você reaja como Paulo reagiu. Porque Paulo reagiu, não porque ele era Paulo, um apóstolo, um escolhido, um sobrenatural, um santo. Não. Porque ele teve a visão correta do Evangelho e creu naquilo que Cristo revelou a ele. Ele teve o quê? Uma experiência cristã.
da qual nós não estamos tendo. Por quê? Porque nós não aprendemos as verdades reais do Evangelho e não estamos crendo nas verdades que nós aprendemos. É só por causa disso. Então, se Cristo Jesus te salvou, creia. 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 Arrependa-se, irmãos, dessa visão errada que vocês estão tendo do Evangelho e volte-se para Cristo. E agora, irmãos, por fim, eu estou muito atrasado. A partir desses dois fundamentos, o que? Segurança eterna da salvação em Cristo Jesus. E 2, a presença do pecado remanescente em nós. Nós podemos compreender o que? O terceiro ponto. O Senhor Jesus agarrou-nos e Ele não nos largará. Quando Paulo descia a Damasco, irmãos, em sua perseguição aos cristãos, sabe o que aconteceu com ele? De repente ele viu-se aprisionado por Cristo. O jogo inverteu. Ele foi para prender, saiu preso. Ele foi para perseguir, saiu perseguido. Ele foi para aprisionar, saiu aprisionado. Para ver a sua vida. Quantas vezes você lutou com o Senhor Jesus Cristo? Contra Deus, contra o Evangelho. E por fim você saiu o quê? Preso. Você saiu capturado. Você foi apreendido. Paulo estava seguro não na sua fé, irmãos. Paulo estava seguro naquele que o havia prendido, naquele que o havia aprisionado, naquele que o havia capturado. Essa era a posição de Paulo. Qual é a sua posição? Você está vendo isso ou não? Ou você ainda está crendo que de alguma maneira a sua fé, sendo mais robusta, vai te dar mais salvação, vai te levar mais próximo de Cristo? Não existe isso. Ou você está achando que aquelas coisas que você faz para Deus está impressionando Ele? Meu Senhor, se nós vivemos vidas santas é porque nós somos constrangidos por esse amor que já nos capturou, que já nos prendeu, já nos agarrou. Essa era a posição de Paulo referente ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. A partir desse momento, Paulo tornou-se o quê? Intocável. Nada o podia tirar das mãos do seu Senhor. Se você foi capturado, nada pode te tirar da mão do seu Senhor. Nada. João 10, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, 29. Você não pode ser arrebatado das mãos do Pai. Ele estava numa condição espiritual de invulnerabilidade. Se você está em Cristo, se Cristo te capturou, você está numa condição espiritual de invulnerabilidade. Nada pode te demover. Nada pode te tirar do caminho. Nada. Paulo era um homem inabalável. Você em Cristo é inabalável. Porque você está sob o poder de quem? Do Todo-Poderoso. E das mãos do Todo-Poderoso ninguém pode te tirar, nem você mesmo. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Paulo havia sido salvo, irmãos. Salvo. Olha só como a gente perde o sentido das palavras.
no nosso muito utilizá-las. Salvo significa estar protegido, estar livre de qualquer perigo. Por que você ainda está tentando se proteger? Está tentando se defender? Porque você não entendeu que Cristo te salvou. Você está totalmente protegido. Você está totalmente livre de qualquer perigo. Então, por isso você vai entender agora porque que Paulo começa o capítulo 3 dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegre-se, irmão. Alegre-se por Deus. Regozije-se. Alegre-se por ver tão grande salvação. Não fica curtindo fossa, curtindo miséria. Mas eu respondi mal a minha esposa. Mas eu tratei mal meu filho. Mas eu desobedeci meu patrão. Arrependa-se, confesse o pecado, peça perdão e siga, prossiga para o alvo. Prossiga e regozije-se naquele que te salvou. Porque não é nenhum desses pecados que vai fazer você decair da posição que você tem em Cristo. Não é. Quando você entender quem é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por você, você vai ansiar por Ele. Não corre-se o risco de você tratar o pecado com leviandade, você vai querer mais de Cristo. Estão entendendo, irmãos? Essa é a nossa condição espiritual, irmãos. Nós estamos defendidos em Cristo, assegurados por Cristo, abrigados para Cristo. Sabe quando você pega um objeto de muito valor e você fala assim, vou guardar aqui para mim, para eu usar depois, para eu desfrutar desse objeto depois. É assim que nós estamos. Cristo Jesus nos salvou, nos pagou com alto preço. Pegou você, colocou no cantinho e falou assim: esse é meu, ninguém toca. Mas por causa dos seus méritos? Não, por causa dos méritos dele. Por causa da sua justiça? Não, por causa da justiça dele. Porque você é uma boa pessoa, uma pessoa legal, uma pessoa gente fina, uma pessoa que, um camarada que cuida bem da sua esposa, uma esposa que ama muito o seu marido e cuida bem do seu marido, porque vocês são pais muito gente boa e cuidam bem dos seus filhos, porque vocês são irmãs muito boas e cuidam bem das suas irmãs. Não, por causa dos méritos de Cristo Jesus. Ele te capturou, Ele te conquistou, e agora na sua imperfeição Ele te ama, e Ele é o motor para que você prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. É Ele te salvou. Agora você está protegido, você está livre de qualquer perigo. Meus queridos, entendam, um ladrão só rouba alguém indefeso. Um criminoso só sequestra alguém vulnerável. Não é isso? É por isso que o nosso governo quer o quê? Aprovar a questão do armamento. Quer armar a população. Por quê? Porque uma população armada já não se torna vulnerável. Cada um pode se defender à sua maneira. Agora, olha só. Se nós fomos protegidos, se nós fomos assegurados por Cristo, quem que pode ser maior do que Ele para tirar-nos da mão dele? Quem? Somente alguém desprotegido ou suscetível ao ataque do inimigo pode ser o quê? Roubado. Agora nós não estamos suscetíveis a esses ataques, quer seja do mundo, quer seja do diabo, quer seja da nossa carne.
É por isso que Paulo fala que nós em Cristo somos o quê? Mais do que vencedores. Porque nós somos vencedores. Quem que pode vir contra nós? Ninguém. Nem você mesmo. Nem você mesmo. A segurança de Cristo para nós é tão grande que ela nos protege de nós mesmos. Ela não só protege do mundo, de Satanás, ela nos protege da nossa própria carne, ela nos protege de nós mesmos. Sabe aquela pessoa que é internada porque ela está a ponto de se matar? E a pessoa fala, não tem que internar ela numa clínica. Por quê? Para tentar protegê-la de modo que ela não atente contra a sua própria vida. Nós somos esses. Na nossa miséria pecaminosa, nós somos tão vis, tão desprezíveis, irmãos, tão nojentos, que nós poderíamos nos destruir. Mas a obra redentora de Cristo, a salvação de Cristo é tão grande, tão preciosa, que ela até nos livra de nós mesmos. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nem ninguém pode nos atingir. Nada, irmãos, pois nós estamos em Cristo Jesus. É nisso que repousa a nossa segurança. Não no nosso esforço, não no nosso desempenho, não nas nossas obras. Pois nós somos o quê? Pecadores imperfeitos. Em todos os nossos caminhos. Mas nós estamos seguros em Cristo Jesus. E é isso que faz com que nós passemos para a segunda parte do versículo 12. Mas prossigo. Eu prossigo. Irmãos, por favor, voltem e ouçam aquela outra mensagem que foi falada, pregada no versículo 12. Ouça essa mensagem mais 10 vezes, irmão, se for o caso. Aproveitem o meio da graça que o Senhor tem nos dado, que é o YouTube, onde nós podemos gravar essas mensagens e deixá-las gravadas. Irmãos, eu preciso muitas vezes ir ouvir. Eu tenho que ouvir eu falando. Por causa da incredulidade do meu coração. É loucura isso. Eu tenho que ir lá ouvir eu falando para o Senhor, tem misericórdia de mim. Porque essa mensagem não é só para vocês, é para mim também. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, a partir desses 3 pontos, pelo amor de Deus, se apeguem a isso, para que nós, a partir do domingo que vem, nós possamos dizer, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo. Nós temos uma missão, irmãos. Nós fomos justificados. Sabe para quê? Para nós prosseguirmos. Nós fomos justificados, sabe para quê? Para desejarmos mais de Cristo. Essa é a nossa missão. Desejar mais de Cristo. E aconteça o que acontecer, que vier nos impedir, nós nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão e continuamos a carreira para conhecermos mais de Cristo. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Deus eterno, que verdades grandiosas, ó Pai. Quão miseráveis nós somos, ó Deus. Porque até mesmo, ó Pai, de um meio da graça que Tu nos orienta, ó Deus, Tu nos ordena, que é confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Nós temos pervertido esse meio da graça, ó Pai, e feito dele, ó Deus, um meio para nos lastimar, nos lamuriar. Ó Senhor, decepcionados conosco mesmo, com os nossos pecados, com a nossa miséria, com a nossa infâmia. Ó Pai, não permita que continuemos nessa vida, ó Deus. Que passemos a viver uma vida cristã abundante, cheia de regozijo, cheia de gozo, cheia de alegria no Senhor Jesus Cristo. Uma vida, ó Pai, que apesar dos reveses pecaminosos, nós continuamos lutando contra o pecado, odiando o pecado, sabendo que ele é vil, desprezível, ele ofende a Tua santidade, ó Pai. Mas não nos apegando a ele, ó Deus, apegando-nos a Cristo,
confessando, reconhecendo, arrependendo-nos desses nossos pecados, mas prosseguindo para o alvo. Ajuda-nos a prosseguir para o alvo, que é ganhar a Cristo. Ele é o prêmio da nossa soberana vocação, que nós temos em Ti, Pai. Te louvamos, ó Deus. Glorificamos o Teu santo nome. Amém, Senhor.